Teve um médico alemão, muito tempo atrás, que é o Robert Koch. E ele disse uma parada muito interessante, que é o seguinte: vai chegar um dia que vamos lutar contra o som, assim como lutamos contra a praga e a cólera. Esse cara falou isso daí muito tempo atrás. Peguei uns dados da Agência do Meio Ambiente da Europa, que 1 entre cada 5 europeus ele está exposto a níveis sonoros que são prejudiciais para nossa saúde. E são números que eles tendem a piorar. A gente está vivendo em cidades cada vez... Por São Paulo, acho que São Paulo é um exemplo claro, que onde eu moro tem uma maquita que aí liga na fábrica aqui atrás, tem duas avenidas que cruzam aqui, caminhão sobe a rua, motoboy, vizinho, tal. Como é que esse som, ele pode afetar esse excesso de som, ele pode afetar a nossa saúde mental? Cara, você fez uma pergunta que eu nunca parei pra pensar, sabia? Porque é uma coisa que a gente tá vivendo, né? Muito. E eu que toco bateria ainda. Mas você ainda toca pra se divertir, você Mas ainda eu tem a escolho escolha. ainda, né? É. Tô brincando. Mas você sabe que eu nunca estudei sobre a influência do som. Não estudei sobre isso. Mas tá aí, um assunto que eu vou começar a ver. Porque eu lembro de ler, é muito específico também, eu gostava de uma série que chamava 24 Horas. E aí eu fui ler um pouco do que era real, o que não era real e tal. E eu descobri, achei até muito curioso, que a CIA usava em Guantánamo Isso eu sei. Uhum. power metal e heavy metal como Pra instrumento enlouquecer, né? de tortura das pessoas. Então os terroristas da Al-Qaeda ficavam presos em salas tocando, e nem sempre terroristas, né? Ficavam presos em sala tocando, sei lá, a banda do Regis Tadeu, não sei, Crisium, assim, até o cara ficar doido. Porque o cara chegava um momento que o cara queria silêncio, né? E você falou de higiene de sono, você falou de padrões de comportamento. O silêncio também deve ter um poder importante pra gente, né? Então, é porque se for pensar no cérebro, você tá hiperestimulando alguma coisa. E hiperestimular, se ele não tá programado com isso, e como eu te disse, demora muitos e muitos anos para ele se adaptar, enquanto isso é sofrimento. Agora, que tipo de sofrimento? Sinceramente, eu vou até atrás desse dado. E ó, eu leio pra caramba, cara, mas eu nunca pensei nesse tema. Mas eu diria que é mais um fator de estresse, né? Agora vamos falar? Cara, e essas músicas, né? Não, nem vou falar de funk, essas coisas, porque não é nem a qualidade. Mas eu faço aula numa academia, por exemplo, que é com música. É uma bike indoor com música. E tudo bem, tô feliz lá, mas, cara, não tem Eu saio da sala, tipo, zoada. Feliz, porém zoada, né? Todo dia que você ouvir um Skrillex, Que é um dub, é outro estilo, é meio louco. Bem louco. Eu sempre falo, eu não tô acostumada, eu sempre penso, eu não tô acostumada, né? Mas é uma coisa repetida. Tum, 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 tum. Parece a máquina de ressonância magnética. O ruim é quando não tem drop, né? Quando não tem drop dá uma maldade, né? Você espera só a viradinha e não vem. Porra, cadê o drop? Desculpa. Mas posso falar? Faz 3 meses que eu tô ouvindo isso, né? Hoje eu gosto mais do que no primeiro dia. Tá? Vamos falar a verdade. Só que, né, é alto pra caramba e tal. Mas às vezes eu penso, falo, cara, o povo tá numa rave com uma música dessa e um MD, né? Não, pô. Tipo, é muito excesso de... É muito excesso de informação. Eu já quero voltar aqui pras drogas, mas eu queria pegar um pouco essa questão do estresse, né? Eu falei dessa coisa do som, até pra gente poder entrar um pouco nesse tópico. Mas é que acho que todo mundo viveu em algum momento da pandemia, principalmente quem mora em São Paulo, todo mundo foi apresentado aí a gloriosa Maquita. Acho que é uma questão... Acho que a Débora que não sabia o que era uma Maquita, né? Mas deve saber o som, mas você não deve saber o que. Mas a doutora deve saber o que é uma Maquita, o Léo sabe o que é uma Maquita. Foi um instrumento gerado pelo capeta. Foi o próprio Lúcifer que criou isso e falou, como é que eu transformo a humanidade num lugar pior? E a gente, porra, aqui perto de casa era obra o tempo todo. Aqui tá subindo eu tenho pelo menos uns 5 prédios à minha volta. Ah, no Perdizes? Tá louca. Meu Deus. Perdizes. Aqui tá subindo um metrô, que é pior. Nossa. Então passa caminhão todo dia, tem um metrô, o prefeito resolve asfaltar a rua de baixo aqui toda semana. Então é um bagulho muito louco que você vai sentindo. Eu lembro, esse domingo agora eu tive essa percepção que eu fiquei em casa de... Olha como é doido. De eu olhar e falar assim, pô, tem alguma coisa errada.
Aí eu comecei a olhar e falei assim, pô, tá em silêncio. Nossa. Porque é tanto barulho aqui na rua que ficou silêncio. Eu percebi o silêncio. E como é estressante isso, né? E o estresse, essa questão... eu ouço falar muito sobre a liberação de cortisol através do estresse, né? Isso. Ele tem efeitos devastadores pra gente, Tem. né? O que causa o cortisol no nosso corpo? Dá uma detonada na área do hipocampo, que é a área de memória. Porque o que é o cortisol? Olha só, o cortisol, ele é um hormônio que, teoricamente, ele serviria para... Imagina que você tá de frente para um leão, e aí você tem certeza que ele vai te morder numa luta com ele. E aí o corpo já sabe que você vai se machucar ou correndo, fugindo ou lutando com ele, ele libera o cortisol. Você já tomou corticoide, que é um anti-inflamatório potente, né? Tanto que você não pode tomar tanto. O cortisol é o similar, natural. Então ele é um anti-inflamatório natural. Mas ele é pra, assim, caraca, ele vai brigar com o leão, vamos soltar um pouco de cortisol, porque se ele tomar uma mordida, já temos anti-inflamatório natural. Mas você não pode ficar tomando anti-inflamatório toda hora, você detona seu corpo. Uhum. E ele é um anti-inflamatório. Que as pessoas eram para ter um estresse crônico, estresse agudo e sumir, e virou crônico. Então, barulho, brigas em casa, chefe, tudo isso é excesso de estresse. Estresse crônico é liberação de hormônio que não era para estar sendo liberado de forma crônica. Então, a gente hoje está vendo as consequências disso. Estamos aprendendo com a consequência do estresse crônico, né? De novo, nossos avós não tinham tanto estresse crônico. É uma coisa de poucas gerações para cá. O que a gente tem visto é doenças mentais, né? Caramba. Eu vi falar muito de doença do coração por causa do Também. cortisol também. Já também um terapeuta falou. É porque é estresse, né? Isso não é só o cortisol, né? Quando você está estressado, você tem alteração de pressão arterial, tá? Porque tem toda uma explicação. É linda a explicação, só que não deveria estar acontecendo. É linda. É linda. A explicação é linda, porque você precisa correr do leão, certo? Aham. Para você correr, você precisa de sangue nos músculos para lutar. Então, o seu corpo diminui o calibre dos vasos sanguíneos para chegar logo o sangue nos músculos que você precisa. Então, para ele fazer isso, aumenta a pressão arterial, porque quando você aperta uma mangueira, aumenta a pressão. Então, é bonita a ideia, né? Só que não era para estar acontecendo toda hora. Quando você tem pressão alta toda hora, o sangue passando toda hora na mangueirinha, ele está passando com força, ele começa a machucar a mangueirinha. Se ele começa a machucar os seus vasos, as suas artérias, ela pode romper. Caramba. E aí a gente fala de AVC, e a gente fala de infarto, né? Que mais? O estresse, você precisa de energia para lutar com o leão. Então, o seu corpo libera glicose no seu sangue. Por isso que as pessoas estressadas vão medir lá, nossa, minha glicemia tá alta, tá difícil de controlar, mas é porque é estressado. O corpo tá toda hora pondo glicose lá para que você possa lutar com o leão que não existe. Porque não é o leão, é o seu chefe, é o que for da sua vida. Excesso de glicose no sangue, que descontrola a diabetes, tem mais resistência à insulina, futuramente você tem mais chance de diabetes, que estraga os vasos sanguíneos, aumenta a cardiopatia. Então, é muita coisinha, assim, não é só o cortisol, Diabetes tipo 2, né? Que é o pior tipo de todos. E tem a nossa população, aumentou absurdamente o número de hipertensos, diabéticos, né? Hoje também sabe que quando você tem um estresse crônico, altera todo o metabolismo e já se fala que a obesidade, não só porque você come quando está estressado, mas o próprio metabolismo, a doença metabólica que o estresse faz, aumenta a obesidade. A gente já tem 56% da população com sobrepeso. Brasileiro, né? Aí eu vou fazer uma pergunta pra você que talvez eu tenha feito pra Monja Coen. Como é que eu faço pra não ser estressado? Lembra todos os pilares que eu falei? Aham. São todos eles, tá? E um pilar, vou puxar bastante sardinha pro meu lado, tá? Uhum. Porque eu realmente acredito muito. É a forma como a gente enxerga a vida. E a forma como a gente enxerga a vida, geralmente está toda distorcida e a gente precisa de algum lugar para conseguir modificar isso. Então, eu tô te falando isso porque eu antes de terapia e eu depois de terapia,
Se eu não tivesse feito terapia, eu não teria a felicidade, a paz e a saúde que eu tenho hoje. Eu tenho certeza disso. Então, a forma como eu enxergo, é isso que eu faço na minha rede social. Não é todo mundo que faz terapia comigo. E eu, diariamente, tento fazer as pessoas refletirem a vida de uma outra forma, assim. Porque olhar para a vida com a leveza que eu consegui, e com certeza a Monja Coen conseguiu, né? Então, dá um detalhe. Por exemplo, vou dar um detalhe que as pessoas gostam muito desse conceito. Lembra que eu falei do carinha sofrendo, eu deveria ser mais magro, eu deveria? Ele acredita que ele deveria. E ele sofre por isso. Se ele trocasse o deveria por, não, eu não deveria, porque não é um dever, eu gostaria. Eu gostaria de ser mais magro. Se eu gostaria, o que eu posso fazer para isso? Tem alguma coisa que eu possa fazer que está ao meu alcance? Tem. Ah, então eu vou fazer, porque isso vai me fazer sentir mais seguro. E aí você faz, ao invés de ficar gritando, achando que o cafajeste é o problema ou que a menina é vagabunda, entendeu? Porque tô dando um exemplo de uma coisinha que muda toda a sua perspectiva. Eu sou casada há 21 anos. A gente não briga. Mas sabe por que a gente não briga? Porque toda vez que eu sinto alguma coisa, eu dou uma pensada assim. Falo, cara, isso é meu. Isso não tem nada a ver com ele. Então, eu jamais vou ligar falando, você tinha que me ligar. Você tinha que me ligar. Que as pessoas falam naturalmente, é um exemplinho. Ninguém tem que nada, né? Eu gostaria que tivesse me ligado. Então, se eu gostaria, é um desejo meu, não é uma obrigação sua, já não é mais briga. Aí eu reconheço que é um desejo meu e falo, poxa, eu senti falta que você não me ligou. Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo idiota. Mas que o que era uma briga pra alguém, que é um estressado, pra mim é um... Tá? Então, conhecer a nossa mente, conhecer como que ela funciona, conhecer a importância do sono, conhecer o benefício. Caraca, eu fiz uma atividade física, tava contando sei lá pra quem. Não sei. Eu tava com algum pensamento negativo. E eu... não, lembrei. Eu tava com uma angústia. E eu não costumo sentir. Eu tava com uma coisa assim no meu peito. Falei, ai, nossa, é isso que as pessoas sentem, né? Uma coisa física. Será que eu dormi bem? Eu já comecei, né? Será que é de sono? Não sei o que era e não passava. Falei, não passa. O que eu falo para as pessoas? Se você não sabe controlar, vai fazer atividade física. E aí eu peguei, marquei minha aulinha. Falei, vamos lá. Te juro, foi muito legal. Conhecimento. Eu usei meu conhecimento a meu favor. Aí eu comecei a estar fazendo bike na aula com a música barulhenta na minha cabeça e tudo mais. Tinha passado 15 minutos da aula. Eu olhei para o relógio e falei, caraca, não tá mais aqui. Aquela coisa ruim. Tinha ido embora. Falei, puta, que sensacional. De fato, aquilo que eu estudo é muito real. E saí de lá e não tive mais aquela coisa que eu não sei o que era. Não sei se eu estava ansiosa com alguma coisa. Então, esse conhecimento da mente, ele é muito bom para a gente sair do estado de estresse. Muito, muito. Eu diria que é o top, para mim é o top 1. Porque o resto é consequência. Por conta do meu conhecimento que eu como bem, por conta do conhecimento que eu faço atividade. Esse que você acabou de assistir foi um corte com a Karina Pirró. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!